Localizada às margens do Lago Guaíba, a cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, enfrentou diversas enchentes devastadoras ao longo da sua história. Até 2024, a enchente de 1941 era considerada a maior enchente enfrentada pela cidade, marcada por 24 dias de chuva intensa, fazendo as águas do Lago Guaíba atingir o nível de 4,75 metros, deixando cerca de 15 mil casas inundadas, 70 mil pessoas desabrigadas e com um terço dos comércios embaixo d'água por cerca de 40 dias. Uma catástrofe que gerou grande impacto socioeconômico, marcado pela destruição generalizada da infraestrutura, paralisação da economia e uma forte crise humanitária. A enchente de 1941 causou grande ferida e marcou a vida de muitas pessoas dessa época. Esses relatos de Helena Stein e Abraham Bassio, registrados há 84 anos atrás em cartas e fotografias, deixam evidente esses impactos para a cidade e a população de Porto Alegre. Após a enchente de 1941, iniciaram-se discussões sobre a necessidade de implementar sistemas de proteção contra cheias na cidade. No entanto, a construção só teve início nos anos 70. Concluída em 1974, o sistema conta com um conjunto de diques, bombas de macrodrenagem e um muro de contenção. Os diques percorrem as margens do Lago Guaíba, da zona sul à zona norte da cidade, contando com 68 quilômetros de extensão. O dique é a proteção e lá é o arroio. E o rio está muito mais alto que esse arroio aqui, entendeu? Então por isso que tem a casa de bomba fica no meio do dique, ó, se vocês verem. Ó. O dique está ali, a casa de bomba está aqui, a água passa para lá, forçada para dentro do rio, para segurar, para não entrar para dentro da cidade. Já o muro de contenção fica situado entre a Avenida Mauá e o Porto, às margens do Lago Guaíba. Conhecido como Muro da Mauá, ele tem a função de proteger o centro histórico da cidade, uma região de extrema importância administrativa, econômica e cultural, de até 6 metros de elevação do nível da água. Ele é feito de concreto armado e conta com um total de 6 metros de altura, sendo 3 metros acima do solo e mais 3 metros abaixo, formando uma fundação estável capaz de suportar a força da água. Ao longo de seu percurso, encontram-se 14 comportas de 5 metros de altura, que são fechadas durante períodos chuvosos, vedando o muro contra a água. As comportas são dispostas sobre trilhos e são puxadas por veículos pesados para que possam ser fechadas. Além disso, é necessário reforçá-las com sacos de areia para evitar vazamentos. Já as bombas de macrodrenagem estão dispostas em 23 casas de bombas localizadas em pontos específicos da cidade. As bombas têm a função de drenar a água pluvial e devolvê-la aos rios Guaíba e Gravataí, mitigando assim a sobrecarga do sistema de esgoto. No entanto, esse tipo de bomba de macrodrenagem não tem capacidade para funcionar em condições de inundação, deixando de funcionar quando a água atinge seu motor. Não se pode negar que os sistemas de contenção foram importantes para atenuar o impacto das enchentes em algumas áreas da cidade, principalmente a área central. Contudo, a negligência governamental, que levou à falta de manutenção constante nas últimas décadas, fez com que ele não funcionasse em sua capacidade máxima, acarretando danos evitáveis à cidade. Um exemplo disso foi o rompimento de uma das comportas que ocorreu quando o nível da água atingiu 4,5 metros. Apesar de ter sido projetada para segurar elevações de até 6 metros, além dos diversos vazamentos que ocorreram nas outras comportas. Além disso, 19 das 23 casas de bomba da cidade precisaram ser desligadas, pois foram inundadas e apresentavam risco de choque elétrico. Com a falta de energia elétrica, mesmo aquelas que não apresentavam risco não funcionaram durante a enchente. O rompimento de alguns dos diques deixou diversos bairros desprotegidos, permitindo que fossem devastados pela água. Além disso, a falta de planos de contingência colocou em risco a vida da população da cidade, uma vez que não foram previamente estabelecidos planos para evacuação, resgate e abrigo. O despreparo deixou milhares em situações de desamparo e vulnerabilidade intensa. A enchente de 2024 foi de uma magnitude tão grande que bateu o recorde e se tornou a maior enchente com o nível das águas do Lago Guaíba atingindo 5,33 metros das
494 cidades do Rio Grande do Sul. 478 foram afetadas pelo incidente, o que resultou cerca de 2,4 milhões de pessoas afetadas com perdas de danos materiais ou sofreram impactos na saúde. Quase 2.400 casas destruídas, mais de 81 mil pessoas desabrigadas e 184 mortes. Sendo assim, é possível perceber a necessidade da existência e constante manutenção de sistemas de contenção de cheias, bem como planos de contingência para atender a população no caso de futuros desastres climáticos, que se tornarão bem mais frequentes nas próximas décadas.